neste momento, com a palavra, o doutor Roberto... A finalidade desta sessão solene é dar posse ao novo presidente do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. O significado desta reunião é transcendental. Vivia o partido momentos de lutas internas que acarretavam a pouco e pouco o seu desprestígio, não apenas junto às massas populares, onde mais se firmam as raízes ideológicas do partido, mas também junto às demais agremiações políticas organizadas em nossa pátria. Hoje instala-se uma nova era, a da pacificação geral do Partido Trabalhista Brasileiro, e estimulados todos os trabalhistas pelo nosso grande chefe, o presidente Getúlio Vargas, e ainda animados que estamos todos nós, de providenciar com urgência um mais estreito entrosamento com as massas populares de onde viemos e com as quais havemos de marchar para o futuro. O valor do candidato escolhido para reunir todas as forças vivas do Partido Trabalhista Brasileiro expressa-se na tradição de João Goulart, um dos mais jovens, porém um dos mais velhos batalhadores da causa do trabalhismo brasileiro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Todos os convencionais, os líderes do trabalhismo brasileiro e as massas populares que acompanham a bandeira revolucionária de nosso partido, todos se unirão em torno do nome de João Goulart e assim caminharemos agora reunindo os nossos esforços, não mais no sentido de obter vitórias sobre os companheiros, mas sim no alevantado propósito de concretizar o desejo e alcançar a realização dos nossos supremos ideais. Trabalhismo como revolução pacífica em busca da libertação econômica das massas populares. A convenção elegendo João Goulart para presidente e reunindo em torno do seu nome jovem e vigoroso todo o Partido Trabalhista Brasileiro, unifica-se e marcha para atingir esses altos propósitos, altos, humanos e patrióticos. A presidência nomeia a seguinte comissão para introduzir no recinto o novo presidente João Goulart. A comissão é a seguinte: Dr. Dinassi Dornelles, Dr. Danton Coelho, Dr. Baeta Neves, Frota Moreira, Inacir Lima, Joel Presídio, Celso Peçanha, Cícero Mendonça e Geraldo Rodrigues. Acabamos de ouvir a palavra do deputado Roberto Segura, presidente da 6ª Convenção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, e com essas palavras, serviço à votação solene de encerramento desta convenção. O partido sofreu no passado várias injustiças quanto ao não cumprimento de acordos políticos por nós unilateralmente cumprido com lealdade. Essas injustiças, porém, foram praticadas por omissão. Deixavam de fazer pelos trabalhistas aquilo a que estavam obrigados. Além do mais, nós tudo sofríamos em consideração ao reconhecimento que nos inspirava o grande e inovidável chefe criador do trabalhismo brasileiro, o Dr. Getúlio Vargas.
Desta vez, porém, o atual governo nos injustiçou por ação direta e ostensiva, utilizando-se de um incidente eleitoral numa comissão técnica da Assembleia para atingir a líderes valorosos e dignos do partido no interior do Estado com exonerações humilhantes e surpreendentes. Os filiados do PTB não pertencem nem a mim, nem a deputados, mas sim são lutadores de uma causa comum e patriótica. No PTB, todos se igualam. Os nossos deputados se identificam para a glória nossa e se misturam com os mais modestos dos eleitores do partido. Sob a bandeira do Partido Trabalhista, todos são iguais e a ameaça feita a um companheiro se estende a todo o exército trabalhista. Portanto, a represália do governo não foi aos dois dignos deputados Luiz Pinto e Jaime Bittencourt, mas sim a todo o Partido Trabalhista brasileiro. Se o PTB não reagisse em defesa desses companheiros, estaria sem força moral para defender de futuras ameaças e represálias os demais integrantes do movimento trabalhista brasileiro neste Estado. Ninguém como eu, dentro do partido, recebia gentilezas pessoais, gestos cavalheirescos do atual governador do Estado, a quem me liguei por laços de sincera afetividade. Ninguém como a direção regional do PTB agiu compreensivamente na solução de problemas políticos junto ao governo nestes 2 anos, objetivando auxiliar o ilustre chefe do Poder Executivo. Ninguém como as nossas bancadas ofertaram ao governo fluminense apoio tão unânime, constante e leal nesses 2 últimos anos de administração. Ninguém como os trabalhistas de todo o estado do Rio, da capital e do interior, lutou tanto para eleger e depois de eleito para enaltecer a conduta do governador do estado. Por que então ele não aguardou que a executiva regional apreciasse a conduta dos seus deputados? Por que então não teve ele, reconhecidamente gentil e educado, a cautela de trocar ideias com os deputados trabalhistas sobre a eleição do presidente da Comissão de Finanças, limitando-se, ao contrário, a apontar o nome da sua preferência e da preferência, dizem, do Partido Social Democrático, quando nenhum acordo ou compromisso obrigava os trabalhistas a votarem naquele parlamentar escolhido. Além do mais, eu pessoalmente ponderei com enorme antecedência ao senhor governador do erro que se praticava com a desconsideração feita pelos seus técnicos políticos ao companheiro Luiz de Almeida Pinto, deputado que já se encontrava de fato na presidência da Comissão de Finanças. O gesto do governo representava uma desconsideração ao partido, porque, repito, pelo acordo, nós não tínhamos nenhuma obrigação de votar no candidato indicado pelo Partido Social Democrático. Tanto assim é que no início deste ano, o PSD recomendou oficialmente o nome do PCdista Afonso Celso e os deputados do Partido Trabalhista Brasileiro, após vários debates na sua bancada e na sua direção partidária, concluíram pelo apoio ao nome de um outro deputado, o senhor Pedro Gomes, a quem o governador, por sua vez, apoiou também contra a indicação oficial do Partido Social Democrático, através, inclusive, o voto do seu jovem e digno filho, o deputado Couto Neto. A justificativa do governador, ao tirar com a sua influência o posto de presidente da Comissão de Finanças das mãos do PSD oficial no início deste ano, foi a de que o governo apoiara um PCdista. O mesmo poderão dizer os deputados do PTB. Votaram num deputado do PSD para a presidência da Comissão de Finanças. O senhor governador não devia punir os nossos deputados pelo mesmo gesto, idêntico, completamente idêntico àquele que praticou alguns meses atrás
o seu ilustre filho, deputado Couto Neto, no início deste ano, em condições absolutamente iguais. Mas os nossos deputados não precisam justificar-se, porque eles não tinham nenhum dever ou compromisso que os obrigasse a votar de acordo com as conveniências do PSD. Nós, trabalhistas, temos uma tradição de 11 anos de absoluta lealdade e de cumprimento da nossa palavra quando ela é empenhada. Se houve desconsideração na escolha de nome, desconsideração também houve para com o PTB, quando o governo, mal aconselhado, impediu que o deputado trabalhista Luiz Pinto substituísse, como teria sido natural e rotineiro, o titular demissionário até o término do mandato, já em fase de conclusão. Mas o problema nosso não é este. A direção estadual e a liderança do partido na Assembleia, se houvessem sido procuradas pelo governo, buscariam, como sempre fizeram, uma solução honrosa para o incidente, como em outras oportunidades tão comuns na vida parlamentar e na vida política do Estado e do país. O que nos fez assumir a posição de discordância com o governo foi a atitude intempestiva, precipitada, de violação do acordo interpartidário e, mais do que isso, de violentar o acordo, humilhando 2 parlamentares dos mais valorosos e, por intermédio deles, dezenas de homens honrados do nosso interior que prestavam serviços gratuitos e relevantes ao Estado e que, há menos de 2 anos, perdiam noites de sacrifícios na luta pela eleição do governador em quem confiavam e de quem esperavam a confirmação de um passado de generosidade e de concórdia. O partido recebeu as exonerações como uma advertência alarmante. Se o governo demonstrava tamanha disposição para a represália e as perseguições políticas, ou nós reagíamos imediata e firmemente, ou a dignidade não só do PTB, mas de todas as lideranças partidárias e do próprio mandato popular estariam irremediavelmente comprometidas. Não tínhamos motivos materiais para o rompimento. Rompemos por uma razão inteiramente moral. O partido mediu bem a extensão do seu gesto. Sabia que abandonava as comodidades do governo para ficar nas praças públicas, nas ruas, nos morros, de onde ele se originou, e continuar num contato ainda mais estreito com o nosso povo. O que não era possível era permanecer no governo e abandonar os companheiros que confiaram no partido e que, exercendo postos de colaboração gratuita com o Estado, eram inopinadamente ofendidos na sua conduta funcional e no seu nome. Muitos dos companheiros do interior, vitimados pelas demissões governamentais, eram lavradores, ferroviários, comerciantes, homens, enfim, das mais diversas categorias sociais, modestos é verdade, mas que não tiveram a ventura de receber, como os ilustres e renomados secretários de Estado, uma palavra ou uma carta do seu governador convidando-os a permanecerem nos seus cargos. Se o governador, se governador fosse do Estado do Rio, o saudoso e imortal professor Miguel Couto, ele, por certo, teria convidado os humildes que ele sempre protegeu a se manterem nas suas posições, cooperando tanto quanto os altos titulares no bom êxito do governo. O convite feito aos secretários não será um sacrifício imposto à dignidade deles contra a causa partidária. Somente eles são insubstituíveis. Por que merecem eles a confiança do governo, enquanto que os humildes trabalhistas são exonerados por não mais merecerem essa confiança? Será que os modestos trabalhistas do interior não vêm colaborando com o governo, não vinham trabalhando honestamente ao lado do governo? Não merecem mais a confiança do governo só porque se afirmam leais ao Partido Trabalhista Brasileiro? Mas os secretários também asseguram que são leais ao partido.
E por que, então, mantém apenas os secretários e não mantém os modestos colaboradores que se dizem e são fiéis realmente à legenda gloriosa do PTB? Aguardemos, companheiros nossos, as exonerações que possam vir. Elas atingirão companheiros políticos espalhados por todo o estado do Rio, mas vão atingir também alares modestos de pessoas necessitadas. Vão tirar o pão da mesa de muitas famílias. Funcionários modestos poderão ser atingidos. Trabalhadores poderão ser desempregados. Mas o número dos trabalhistas passíveis do crime, passíveis da pena pelo crime de serem dignos e leais ao seu partido, não será muito grande nas repartições públicas do Estado. O maior número que o governo pretende exibir como benefício prestado ao PTB é o de autoridades de justiça e de polícia inteiramente gratuitas. Estes não sofrerão prejuízo material, mas serão atingidos num bem precioso que é a sua dignidade. Companheiros trabalhistas de Niterói, a nossa luta prosseguirá serena e elevada. Não pretendemos criar dificuldades à obra administrativa do governo. Aqui se encontram, ao lado dos companheiros de Niterói, representação federal, como a palavra que me foi enviada pelo senador, velho e querido senador Tarcísio de Miranda. Aqui se encontram deputados federais e estaduais, vereadores do partido, líderes sindicais desta cidade de São Gonçalo. Aqui se encontram, enfim, representantes do pensamento trabalhista no estado do Rio, porque vejo inúmeros e valorosos líderes do interior. Reafirmo, em presença de todos eles, que nós não pretendemos criar dificuldades à obra administrativa do governo. Daremos a nossa cooperação a todas as suas iniciativas em benefício dos interesses coletivos. Não temos ódios nem ressentimentos. Antes, porém, de proclamarmos a nossa posição de rompimento com o governador, esperamos que o governo desse uma reparação moral aos nossos companheiros. Mas o governo não quis reparar os prejuízos morais ocasionados aos nossos irmãos de fileiras. Agora, desejamos apenas que nos reconheçam o direito de ser dignos e o direito de preferir a luta e o sacrifício. Aqueles que preferirem a acomodação devem sentar-se à beira do caminho, como os desalentados e os enfraquecidos, a fim de que não impeçam a marcha vitoriosa dos ideais do trabalhismo brasileiro. Uma vitória não se conquista sem lutas e sem combates. Vargas nos deu o supremo dos exemplos e Jango a suprema das resistências. Nós trabalhistas sairemos vitoriosos nos embates futuros. Perdemos as benesses do poder para ficarmos com a glória da altaneria e da grandeza moral. Um partido que não tenha estrutura para resistir a alguns meses de oposição é um movimento falido. E é na oposição que nós caminharemos, certos de que no estado do Rio ficará um exemplo de coragem política para juntar-se às atitudes igualmente nobres que no passado outros homens, como os dirigentes e representantes trabalhistas de hoje, assumiram perante a história. Nossas portas estarão abertas a todos os entendimentos, com quaisquer agremiações de opinião pública que desejarem a cooperação trabalhista na solução dos grandes problemas fluminenses. Não temos prevenções contra nenhuma delas, nem pretendemos criar obstáculos à concórdia da família fluminense. Nossa atitude é de paz e de compreensão.
Ao terminar, agradeço as manifestações que aqui recebo e que de justiça pertence aos nossos dirigentes, aos nossos deputados, aos prefeitos, vereadores e companheiros do povo, aos diretórios municipais, a todos, enfim, que permaneceram leais ao seu partido. Parodiando Vargas, direi apenas: aos que pensam que nos dividiram e nos aniquilaram, nós responderemos com a nossa pujança e com a nossa vitória. Palavra do governador do estado do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Silveira. No momento em que vou sancionar duas leis oriundas da Assembleia Legislativa, a primeira, considerando de utilidade pública a Associação Fluminense de Reabilitação, e a segunda, possibilitando, parando o ingresso de reabilitados, cabe o mérito de, em nome do povo, reconhecer esse esforço anônimo, ampará-lo e estimulá-lo, que temos feito até o presente instante e pretendemos fazer até o final de nosso mandato. A Associação Fluminense de Reabilitação, sob o comando de Dona Marta Reis, se dedica com tanto entusiasmo a esta causa que interessa ao povo fluminense. Essa associação tem hoje a sua sede, está em pleno funcionamento, prestando os mais relevantes serviços à causa popular. E ao lado dela, tantos outros companheiros e tantas outras companheiras, dedicadas e sinceras, num trabalho que não é apenas uma obra meritória pelo coração e pelo sentimento, mas é uma obra de grande valia para o nosso povo, porque um povo que se dedica a uma causa dessa natureza se engrandece, se fortalece intimamente, se torna mais digno das suas tradições e mais apto a enfrentar os dias do futuro. É com satisfação que sanciono uma lei votada pela Assembleia Legislativa, lei de autoria desse grande deputado que é o Dr. Geraldo Reis, e que mereceu o apoio unânime da Assembleia Legislativa. Devo dizer nessa oportunidade em que elogio a lei elaborada pelo deputado Geraldo Reis e votada pela Assembleia Legislativa, devo nesta oportunidade reafirmar o meu agradecimento como chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo Fluminense, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, no meu governo, só tem contribuído para o êxito de minha administração. Nenhuma dificuldade eu encontro por parte da Assembleia Legislativa. Em todas as medidas de interesse popular, a Assembleia se coloca ao lado do governo, colaborando assim de modo decisivo para os êxitos modestos, mas significativos que o governo tem obtido até agora. E quero dizer que essa lei é de grande utilidade para a administração pública do Estado do Rio, para o meu governo. Não é apenas um reconhecimento de direito que tem os reabilitados de ingressarem no serviço público, é, como disse, uma contribuição para a melhor eficiência do meu governo, porque está provado que os reabilitados apresentam maior índice de produtividade do que os que se apresentam
que aqueles que não têm nenhum defeito físico. Forma que eles vão reforçar o meu governo. Como o meu governo é um governo de trabalho, de dinamismo, eu preciso dos reabilitados junto do meu governo para ajudar a fim de que haja maior eficiência, maior produtividade na administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, não é um favor que o governo faz aos reabilitados. Vai ser um favor que eles nos farão, ajudando-nos a trabalhar mais ainda em favor do povo fluminense. A oportunidade desta reunião para dizer que o governo do Estado elaborou um plano muito amplo de realizações objetivas. Este plano importa em gastos de cerca de 4 bilhões de cruzeiros no setor de energia elétrica, principalmente no norte do estado, com a conclusão de Macabu, que ocorrerá até o final deste ano, e não se falará mais em Macabu dentro do estado do Rio, com a exploração que já está sendo feita do potencial hidrelétrico do Vale do Itabapoana, com os estudos e planejamentos dos potenciais de Quartéis e do Baixo Paraíba, e com a participação do Estado na Sociedade de Economia Mista do Governo Federal para a exploração do potencial das corredeiras de Funil, Paredão e no Médio Paraíba, no município de Resende, Salto, Funil e Paredão. Ao lado disso, o governo está executando um plano de grande envergadura no setor de estradas de rodagem. Nós encontramos o estado com 470 quilômetros de estradas pavimentadas e vamos pavimentar ou repavimentar um total de 530 quilômetros de estradas. Ou seja, vamos construir mais do dobro de estradas das estradas já existentes no estado do Rio. Isto implica em gastos superiores a 2 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. Ao lado desses dois planos fundamentais, também o nosso governo volta-se para o problema do ensino, com a execução do movimento popular de alfabetização, a construção de novas unidades nos bairros e nas vilas mais populosas, a ampliação da rede de assistência médico-hospitalar e o grande plano que estamos executando de reforma e conserto de tudo que o Estado tem. Porque o governante, geralmente, quer apresentar ao povo a sua obra e consertar obras dos outros não agrada aos governantes. Mas nós preferimos estabelecer o plano de consertar primeiro para construir depois e estamos gastando verbas vultosas no conserto, nos reparos e pequenas ampliações dos prédios, edifícios, dos próprios estaduais, grupos escolares, hospitais principalmente. De maneira que esta obra, embora não traga nenhuma glória ao governo, consegue dar ao governo tranquilidade de consciência, porque não é possível, para ter a glória de construir alguma coisa de novo, deixar perecer o que já existia, o que já foi encontrado e foi construído pelos outros que passaram. De forma que o nosso governo está consertando e levará muito tempo a consertar tudo que requer reparos e consertos. Ao lado desses planos todos, o governo elaborou planos especiais de ajuda a alguns municípios fluminenses mais necessitados, entre os quais Niterói, a capital fluminense. O governo do estado nenhuma obrigação tinha nem tem de auxiliar a administração local, porque os buracos, lixos e outras coisas da capital do estado são atribuições da prefeitura. O governo do estado não tem nenhuma obrigação a esse respeito. Entretanto, não quero aqui fazer crítica à atual administração, porque o atual prefeito encontrou as finanças de Niterói inteiramente arrasadas
37 milhões por mês de pessoal de funcionalismo, arrecadou apenas uma média de 34 milhões no ano de 1959 por mês, o que mostrava um déficit mensal só sobre a folha de pessoal de 4 a 5 milhões. E ainda hoje a Prefeitura se encontra em estado falimentar, arrecadando quase que o necessário exclusivamente para atender ao pagamento do funcionalismo público. Em face de tudo isso, é que o meu governo, logo no primeiro ano, fez reajustamento de vencimentos, atendeu às reivindicações gerais do funcionalismo, instituiu o salário família, dando um toque de um sentido social, marcando o governo com sentido social, uma medida revolucionária, elevando de 100 para 1.000 cruzeiros o salário família e elevando de 14 milhões por ano para 270 milhões anuais o salário ou a verba destinada ao salário família, ajudando assim as famílias numerosas. Tudo isso se fez apesar das dificuldades, mas agora o meu governo não poderá fazer novas concessões salariais dentro do Estado do Rio enquanto não executar uma parcela ponderável de todos esses planos. Eu vou falando com franqueza, abertamente, que todas as concessões até agora feitas foram dentro de um planejamento. E de agora em diante será muito difícil a obtenção de concessões com referência a vencimentos e salários dentro do Estado do Rio. Sei que isto vai criar uma série de dificuldades para o meu governo, mas eu vou defender na trincheira popular, com unhas e dentes, a execução do meu plano de energia elétrica, de estrada de rodagem, de assistência social, de reformas, de consertos, de ampliação da rede escolar, da rede de saúde pública. O que se podia dar até agora em matéria de concessão a todo o funcionalismo do Estado foi dado pelo meu governo. Da agora em diante, que aguardem até o final do ano que vem, que, do contrário, sacrificaremos o plano de obras. Estou fazendo essa afirmativa a primeira vez porque 6 meses depois de cada concessão que se faz, de cada melhoria, as reivindicações aparecem novamente. E se o governo do Estado, se o governador, se a Assembleia Legislativa não oferecerem uma resistência, o governo não disporá de recursos para atender aos problemas de natureza coletiva, como é esse problema sustentado e enfrentado pela Associação Fluminense de Reabilitação. Eu sei que muitas reivindicações estão surgindo em toda parte no Estado do Rio, com referência à revisões salariais e de vencimentos. E eu vou avisando que resistirei, poderei ser apedrejado, criticado, vaiado, mas vou resistir. Não dou concessões pessoais, salariais e vencimentos até que possa ter uma certeza de que não haja o menor prejuízo para a execução de um plano geral de obras do governo, como esse que está sendo executado em Niterói, de ajuda excepcional ao município, para que a nossa capital não passe vergonha perante aqueles que nos visitam. Eu peço o apoio de todas as forças vivas do Estado do Rio, que me ajudem na resistência, que vou opor a toda e qualquer reivindicação que possa comprometer o plano de obras do meu governo em favor do povo fluminense. Ao terminar estas minhas afirmativas, quero agradecer à Associação Fluminense de Reabilitação a oportunidade que me dá para falar em outros assuntos que não estão ligados aos seus interesses imediatos. Mas essa Associação Fluminense de Reabilitação, os seus integrantes, prestam tantos serviços ao povo fluminense que é justo que ela conheça também os problemas do povo fluminense, aos quais está ligado. E quero, finalmente, congratular-me com Geraldo Reis pela apresentação do seu projeto
com a Assembleia Legislativa pela aprovação dele, com Dona Marta Reis e todas as suas colaboradoras nesta casa, pelo êxito que vem alcançando. A CRACEF, o meu abraço de estímulo e de solidariedade. De todos os oradores que aqui falaram, os meus agradecimentos sinceros, especialmente ao Valadão. Ao levar aos outros governadores a notícia do que está acontecendo no setor de reabilitação no estado do Rio, acrescente alguma coisa a mais. Pode dizer-lhes que eles não fizeram, mas que têm ainda a oportunidade de fazer. E poderão fazê-lo apenas deixando falar o coração como nós fizemos. E quero dizer aqui, agora, realmente, a última palavra, que em tudo isso eu tenho sido muito estimulado por uma companheira da CRACEF, por uma associada do movimento de reabilitação, que é a nossa querida Dona Ismélia Silveira. A quem eu transfiro todas essas homenagens que me são prestadas neste instante. E vou dizer que tenho agora a grande honra, uma das maiores venturas da minha vida de homem público, uma das maiores satisfações como governador, de sancionar essas duas leis votadas pela Assembleia Legislativa. A todos, muito obrigado e viva o movimento pela reabilitação. Saudação sincera e comovente que lhe faz nessa oportunidade, e quero também agradecer o presente que me é ofertado de um copo de ouro, simbolizando a aliança que há de ficar perpetuada entre o meu governo e o povo de Duque de Caxias. Todos devem imaginar como estou satisfeito e emocionado nesse instante, quando posso ver cumprida a minha palavra que empenhei há um ano atrás perante o povo de Duque de Caxias, dizendo que não passaria outro 25 de agosto sem água para a população caxiense. A minha emoção é ainda maior, porque estou apenas com 1 ano e meio de governo. É grande o meu contentamento, porque vejo na data de hoje o povo satisfeito, aquele povo que comigo se encontrou na difícil campanha eleitoral, a quem eu apertei a mão, a quem eu acenei com uma bandeira de esperança, o povo que em mim acreditou, para a alegria do meu coração. Esse povo não está mais desiludido, esse povo recuperou as suas esperanças. Muito bem. Por isso, estou emocionado ao receber este presente, este copo de ouro, com que hei de beber os primeiros goles da água abençoada que o governo popular trouxe para a Duque de Caxias. Quero dizer que Caxias, entretanto, se tinha no problema da água o seu máximo problema, tem outros problemas sobre os quais já estamos cogitando. Nós não vamos parar sobre as glórias da água.
Nós vamos erguer novos grupos escolares, dar condições de assistência hospitalar, abrir postos de reidratação para assistência à infância. Vamos, enfim, prosseguir nesse ritmo de trabalho. Desejo que Caxias, nos seus 4 anos de governo, recupere o longo tempo perdido e possa, finalmente, um povo trabalhador encontrar um governo que seja capaz de trabalhar como trabalha o povo de Duque de Caxias. Senhor presidente, os meus agradecimentos a esta casa, os meus agradecimentos a todos os líderes políticos de Caxias que me ajudaram, os meus agradecimentos ao governo municipal, à Câmara de Vereadores, aos deputados caxienses, aos líderes de todas as associações desta terra, porque só mesmo a confiança e o apoio unânime de Caxias ao meu governo me possibilitou a realização da obra que hoje comemoramos. Eu agradeço principalmente aos homens trabalhadores, às mulheres e às crianças de Duque de Caxias e consagro a obra do abastecimento d'água à família caxiense, principalmente as mulheres e as crianças, porque elas é que sentiam mais de perto as agruras do grave problema. E, finalmente, quero dizer que ontem nos unimos nas urnas eleitorais com a minha vitória. Foi o povo que me abriu um crédito de confiança. Hoje é o meu governo que consolida esse crédito de confiança, realizando o que o povo esperava. E da agora em diante, até o final do meu governo, ninguém haverá de me separar mais do povo de Caxias. Muito bem! Acaba de ocupar o nosso microfone, Sua Excelência, o governador do estado do Rio, Dr. Roberto Silveira, que compareceu esta manhã à Associação Comercial do Duque de Caxias para receber das mãos do senhor presidente Mauro Filha Cabral um copo de ouro que simboliza a inauguração do serviço de abastecimento de água para a nossa terra. E agora, meus senhores, chegou o momento culminante desta festa. Chegou o momento exato que o povo espera. É a palavra da maior força popular nacionalista do estado do Rio. Vai falar o futuro presidente da República, Roberto Silveira. Povo de Vila Norma, povo de Vila Norma, homens, mulheres e crianças, povo de São João de Meriti e da Baixada da Fronteira, meu caro prefeito Ário Teodoro, meu prezado amigo secretário Paiva Muniz, eu desejo apenas trazer a minha saudação de amizade, de carinho e de afeto ao povo de Vila Norma, no momento
em que o governo popular nacionalista do Estado do Rio, aliado ao governo popular nacionalista de São João de Meriti, inaugura um melhoramento tão simples, tão humilde, tão modesto, mas da maior significação para as famílias da Vila Norma. Eu sei que os granfinos, que tem água quente, água morna, água fria, água gelada, me criticam porque eu venho aqui inaugurar 30 bicas d'água para o povo humilde. Eles me criticam, dizendo que um governador não deve fazer uma coisa dessas. Mas se é uma bica simples e singela, não tem significação para a granfinagem, tem para o povo que trabalha e precisa. Eles não precisam de bicas d'água, porque tem geladeiras, porque tem mais do que o necessário para viver. E então me atacam, me agridem, me criticam, mas eu prefiro ser criticado por eles e ser aplaudido pelo povo da Vila Norma. Há pouco tempo eu estive aqui e confesso que estava um pouco aborrecido, porque me pediam as bicas d'água, a mim e ao prefeito. Eu cheguei mesmo a zangar com o povo. Porque um governo como o meu, ninguém precisa dizer dos problemas, porque andei a pé como candidato, continuo leal ao povo e conheço todos os problemas populares. Não precisam, não há necessidade de me pedirem, porque eu já conheço os problemas e trabalho dia e noite para resolvê-los. Só não conseguirei resolver aqueles que eu não puder mesmo resolver por falta de tempo. Mas o governo que vier depois de mim há de ser um governo igual ao meu para prosseguir. Para prosseguir, para continuar, não apenas a obra administrativa, mas para continuar o espírito de lealdade do governo para com o povo, que é o que tem marcado, felizmente, o governo popular nacionalista que nós representamos. Eu devo confessar que deixaram problemas demais, deixaram muitos problemas sem solução. Eu estou lutando para resolver o máximo possível. Vou resolver a maioria dos problemas, mas alguns ainda vão ficar para depois, mas serão resolvidos pelo que vier depois de mim e que seguir o mesmo rumo que eu estou seguindo. Ao inaugurar a primeira torneira aqui da Vila Norma, o povo me deu um banho. Eu fiquei todo molhado. Mas, ali naquela hora, eu estava dando um banho na oposição, que não acreditava em nós.
e alguns amigos, algumas senhoras, algumas crianças, e o médico que nos acompanhava, me disseram todos: governador, o senhor está todo molhado, isto vai lhe fazer mal. E eu disse: não me fará mal, não me fará mal. Primeiro, porque eu tenho uma saúde muito boa. E em segundo lugar, devo dizer, água para Vila Norma não faz mal a ninguém. Esta água só pode fazer bem, porque ela vai levar um pouco mais de saúde aos lares da Vila Norma. Vai salvar a vida de crianças. Vai levar um pouco mais de conforto aos lares dos trabalhadores. E digo aqui, eu que não sou candidato, posso dizê-lo sem suspeição. Mesmo que me fizesse mal, eu abençoaria qualquer mal que sofresse em favor do povo de Vila Norma. Porque se hoje sou governador, eu devo ao povo fluminense o apoio que me deu, mas devo principalmente à esmagadora maioria que tive na Baixada da Fronteira, em Vila Norma, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias e Nilópolis. Até agora, nós fizemos mais de 35 quilômetros de calçamento, de pavimentação nesses 4 municípios e fizemos ao todo até agora 270 quilômetros de pavimentação no estado sob o comando da Secretaria de Transportes entregue a Paiva Muniz. Já inauguramos o serviço de abastecimento d'água de Caxias. Já fizemos convênio para a melhoria do sistema de assistência hospitalar. Já inauguramos um hospital de assistência às crianças. Já também inauguramos escolas primárias para 30 mil crianças na Baixada da Fronteira. Mas tudo isso que fizemos, nós consideramos muito pouco, porque o povo desta região merece muito mais. Por que é que o povo de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu nos apoia? Não é que nós tenhamos feito muito, nós fizemos pouco, mas é que os outros não fizeram nada durante o tempo que estiveram no governo. Mãe, quero dizer ao povo de Vila Norma, de São João de Meriti, da Baixada da Fronteira, o ano que vem iniciaremos uma blitzkrieg de grupos escolares na região da fronteira. E mais ainda, atacaremos o problema hospitalar, prosseguiremos o problema da pavimentação, que não é a pavimentação de todas as ruas, mas a pavimentação das ruas principais, aquelas que possibilitam o tráfego entre os municípios e a ligação dos municípios, bairros e distritos com a Presidente Dutra, para facilitar o transporte dos trabalhadores que saem das suas casas e vão ao seu trabalho. Mas quero dizer aqui que há poucos dias conseguimos
uma das grandes realizações do nosso governo, que foi o convênio assinado com o governador Sete Câmara da Guanabara, convênio pelo qual nós conseguimos autorização para o aproveitamento das adutoras que passam nesta região, e vamos construir o ano que vem os reservatórios capazes de assegurar um abastecimento d'água regular a toda esta região. Quero dizer que tudo isso temos feito porque temos bons companheiros. Temos aqui em São João de Meriti este companheiro valoroso e trabalhador, que é o prefeito Ário Teodoro. Temos na Secretaria de Transportes este grande companheiro nosso, que é Paiva Muniz. Nós que somos vizinhos do estado da Guanabara, precisamos acompanhar de perto a política da antiga capital da República. Nós temos uma vinculação com o povo carioca. Como todos sabem, eu não gosto do senhor Carlos de Lacerda. Entre nós há um abismo, uma separação muito grande. É a separação sentimental, porque eu não me esqueço do nosso velho e querido Getúlio Vargas. De governo para governo, nós teremos que nos entender, porque o povo fluminense, esse gosta do povo carioca e o povo carioca gosta do povo fluminense. Temos que acompanhar o desenrolar dos acontecimentos do estado da Guanabara, para que, através de uma aliança entre o povo do estado do Rio e o povo da Guanabara, possamos, então, criar as condições indispensáveis à solução dos problemas comuns ao estado do Rio e ao estado da Guanabara. Quero, finalmente, agradecer aos homens, mulheres e crianças da Vila Norma. E eu aqui me dirijo aos meus companheiros do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o maior partido popular desse país. Mas quero me dirigir aos que não têm partido, aos que pertencem a outras legendas, para que se unam a nós, a nossa corrente, aos nossos amigos. Formemos um só bloco, porque esta região precisa ainda de muito trabalho e só é possível atingir os seus objetivos completos com a aliança de todo o povo, com o governo do povo, o governo popular nacionalista. Quero advertir o povo que já estão surgindo as candidaturas à minha sucessão. Eu não quero aqui pedir ao povo para votar num candidato meu amigo. Não quero levar o povo a me acompanhar e a votar no candidato em quem eu votar. Não tenho direito de pedir ao povo para votar comigo. Não tenho direito de exigir do povo que apoie um amigo meu
para ficar no meu lugar. Eu não tenho direito a isto. Quero pedir ao povo que não vote no inimigo meu, que vai restabelecer. Que não vote no adversário e no inimigo meu, porque ele irá restabelecer o que era no passado e o povo não terá mais um governador nas ruas ouvindo as suas reclamações. As crianças não terão mais um governador para abraçar, nem as famílias um governador a quem levar os seus queixumes. Não peço por um amigo meu, mas peço que não votem no inimigo meu, porque ele será também inimigo do povo e querá receber o que havia antigamente. As famílias de Vila Nova, de São João de Meriti, ao prefeito Aro Teodoro, ao nosso companheiro Valdonier de Souza, presidente da Câmara, a Paiva Muniz, a todos os valorosos líderes deste município, como ao companheiro Eurico Neves, tão dedicado ao povo de Vila Nova, os meus agradecimentos aos homens, às mulheres e principalmente às crianças que me ajudaram a ser governador, que estão me ajudando a governar. A essas crianças, os meus agradecimentos de coração e de sinceridade. Vamos prosseguir, vamos lutar para resolver o máximo possível dos problemas populares e vamos, sobretudo, confiantes em nossa vitória e na derrota de nossos adversários, nos adversários do povo, porque não perder nunca quem tiver, como nós temos, o apoio do povo e a proteção de Deus. Roberto Silveira, com o apoio do povo e a proteção de Deus, venceu as eleições para o governo do Estado do Rio. Roberto já é governador. Assumindo o governo, manteve-se leal aos interesses populares e vem realizando uma administração que todos reconhecem e aplaudem. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. Ao surgir o problema da sucessão presidencial, Roberto Silveira, cumprindo todos os compromissos assumidos, assegurou um clima de paz e confiança e amplas franquias democráticas no Estado do Rio. Diante do problema sucessório, Roberto Silveira definiu-se pela candidatura do Marechal Lopes para presidente da República e João Goulart para vice-presidente. Trabalhador e popular, deixa o Roberto trabalhar. É preciso que o povo, com seu voto, fortaleça a posição federal do Estado do Rio. E atenção, atenção, fluminenses! Vamos reproduzir um pronunciamento do governador Roberto Silveira em praça pública. É falsa a impressão de que, para minha posição política, tanto faz a eleição desse ou daquele candidato. Quero deixar bem claro que a vitória de Lopes no Estado do Rio será um reflexo enorme sobre o nosso prestígio político no plano federal, representando o fortalecimento de minha própria posição e do Estado do Rio em todo o Brasil. O Estado do Rio precisa da ajuda do povo para a eleição de Lopes e João Goulart, que é 3 de outubro. Um trabalhador popular, deixa o Roberto trabalhar. O que interessa aos fluminenses é a projeção do Estado do Rio no plano federal. Ajude Roberto!
votando em lote e votando em João Goulart.